Os meus cumprimentos a todos os que participam da nossa live. Estamos tratando hoje de um tema que eu retirei dos livros de Reis. E como a necessidade de uma boa interpretação clama por uma leitura intertextual, que em hermenêutica se chama leitura sistemática, interpretação sistemática ou sistêmica, a gente tem um foco nos livros de Reis, mas também tem aqui citação de Samuel, de Gênesis e até de livros do Novo Testamento. Qual é o tema pensado do livro de Reis? É o tema das corresponsabilidades. E por que corresponsabilidades? Porque algumas pessoas influenciam outras, algumas são influenciadas, e quando alguém influencia outrem, essa influência traz uma responsabilidade recíproca. Uma responsabilidade para quem influenciou e para quem se deixou influenciar. Mas não só. Também existe uma corresponsabilidade de quem se omite, de quem não exerce influência. Então, quem não exerce influência, em certos casos, também se torna corresponsável. E isso requer algumas explicações, porque é muito claro na Bíblia que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, alguém não pode dizer, foi fulano que me influenciou. Nós vemos Adão dizer isso, foi a mulher que tu me deste. Mas a corresponsabilidade houve. Não eximiu Adão, mas também Eva foi repreendida por isso. Né? Então, foi a serpente. Não eximiu a responsabilidade do casal, né? Embora a serpente tenha sido também repreendida. Então, corresponsabilidade existe sem isentar as partes. Né? E nem sempre existe essa corresponsabilidade. Às vezes alguém não influencia porque não teve oportunidade, porque as portas estavam fechadas, ou por diversos motivos. Né? Ou porque a outra parte não deu ouvidos à tentativa de influenciar. Mas vamos nos deter um pouco sobre isso. E quem é que merece a nossa atenção quando nós falamos em influência, ou influenciador, não no sentido que hoje estão usando, influenciador é alguém que faz programas pela internet, mas eu estou chamando aqui de influenciador todas as pessoas que influenciam alguém. Então, quem eram as pessoas que mais influenciavam nos dias bíblicos? Que estamos pensando o tema lá dos livros de Reis, um pouco do livro de Samuel e de outras passagens bíblicas. Quem influenciava no Israel do livro de Reis era o período do Israel monárquico, eram os reis, porque eram reis absolutos. E também porque eram um ícone, era um exemplo. A pessoa pode influenciar sem dizer nada, influenciar pelo exemplo, ou deixar de influenciar. Mas não eram só os reis, também os profetas, os sacerdotes, né? Sacerdotes e profetas, também influenciavam. Também os pais ou líderes de clãs, porque Israel era dividido em tribos e as tribos divididas em clãs. E os clãs tinham seus líderes, que a Bíblia se refere a eles como príncipes. Né? Bem, então, o que é que nós pensamos aqui? Vamos ver algumas considerações preliminares para quem tenha o texto e queira acompanhar a leitura. Nos livros de Reis, assim como nos livros de Crônicas, alguns monarcas, cuja prática é descrita como tendo feito o que não era reto aos olhos do Senhor, entre aspas, esse o que não era reto aos olhos do Senhor, foram severamente punidos, e as consequências das punições, em alguns casos, recaíram sobre o povo de Israel e de Judá. Eu estou falando aqui em Israel e Judá, porque na época do livro de Reis, no período histórico descrito pelo livro de Reis, Israel se divide, e nós temos o reino do sul e o reino do norte. E o reino do sul é o reino de Judá, sobretudo Judá, e o reino do norte, de outras 10 tribos, porque ao lado de Judá ficou também a tribo de Benjamim. Então,
que era, nesse momento, já uma pequena tribo, porque tinha sido quase que extinta numa guerra civil das outras 11 tribos contra Benjamim, em um período anterior, no período dos juízes. Mas agora estamos no período dos reis, que é o período monárquico. Bem, e aí temos também o aspecto da consequência, que nos meios jurídicos hoje está se falando em consequencialismo, que é o estudo ou a doutrina da consequência dos nossos atos. No meio jurídico se fala em consequencialismo para defender a tese das consequências jurídicas dos nossos atos e das nossas omissões. Mas aqui estou falando de consequência no sentido de sofrer efeitos. Né? Há poucos dias o meu neto perguntava aqui o que era consequência. E eu disse para ele, olha, se você tropeçar e cair, a queda foi uma consequência do tropeção. Né? Então, consequência aí, no caso da tropeção e da queda, não tem nenhuma relação com consequência jurídica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre as consequências dos nossos atos são um castigo divino, que seria uma coisa comparável, ou que eu poderia fazer uma analogia com as consequências jurídicas. Mas algumas coisas não são assim. Digamos, o jovem que não estuda e vai reprovado, não foi reprovado porque Deus castigou. Ele foi reprovado porque não estudou. Não é? Então, são consequências dos nossos atos. E lá no livro de Gênesis, o que o Senhor diz ao casal é: por tua causa, dizendo diretamente a Adão, por tua causa, a terra se tornará maldita. Então, quando ele diz por tua causa, ele está dizendo, não sou eu que vou amaldiçoar. É a terra que vai sofrer as consequências das tuas ações ou omissões. Então, nós temos um estudo das responsabilidades, das corresponsabilidades, abrangendo quem influencia ou deixa de influenciar e quem se deixa influenciar. Ou quem recusa uma orientação e também se desencaminha, porque recusa uma orientação. E temos o aspecto das consequências. E nós abordamos as consequências do ponto de vista daquelas que são por determinação divina, que seriam castigos ou prêmios, que nós comparamos aqui com o que no direito se chama de direito premial, e vamos ver quem recebeu prêmios e por que recebeu prêmios. Então, são consequências, tanto os castigos como os prêmios, e vemos que o castigo e o prêmio pode terminar trazendo consequência. As consequências alcançam terceiros, e os prêmios também alcançam terceiros. Nós vimos que a descendência de Davi foi, até algum tempo, 1 ou 2 gerações depois, premiada por amor a Davi. Agora, também estamos vendo aqui o aspecto daquilo que nós poderíamos referir como consequências naturais, que não fazem parte de nenhum ato de justiça. E se estamos falando em justiça, quando examinamos as consequências que são na forma de castigo ou de prêmio, vamos falar de justiça retributiva, que é aquela que pode ser na forma de castigo ou de prêmio, e vamos falar da justiça baseada na equidade, que não tem nada a ver com igualdade ou equivalência, como algumas pessoas já me perguntaram. Equidade tem a ver com misericórdia, porque a equidade é definida como uma justiça que procura levar em consideração a necessidade das pessoas. E necessidade para quê? Para que elas possam se situar num patamar que lhes dê condição de seguir a orientação bíblica, a orientação da revelação, ou as orientações da revelação. Então, quem é que mais influenciava? Comecemos pelos reis, que influenciavam porque tinham poder, e influenciavam porque eram exemplos mais visíveis. As pessoas olham muito para quem é mais visível, e às vezes só em olhar elas são influenciadas pelo exemplo. E vimos lá
podemos ler no primeiro livro de Reis, no capítulo 14, dos versículos 21 a 25, que Roboão reinou em Judá e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Essa expressão, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, se repete no relato dos dois livros de Reis, com a grande maioria dos reis de Israel e com alguns reis de Judá. Roboão, por exemplo, reinava em Judá e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E veja, em Judá, nós temos uma presença maior daqueles reis que são descritos com outra frase, parecida com essa, que diz assim, e fez o que era reto ou o que parecia reto aos olhos do Senhor. Esse fez o que parecia reto aos olhos do Senhor aparece com mais frequência quando a pessoa referida é um rei de Judá. Que, por coincidentismo, porque eu não sou tão ligeiro em admitir que as coisas sejam coincidências, eu uso a expressão coincidentismo para ironizar a ideia da coincidência, são descendentes de Davi. E eu falava há pouco numa espécie de direito premial, ou alguma coisa parecida com direito premial. Prêmio a Davi, se estendendo a descendência de Davi, porque ele fez o que era reto. Né? Então, os reis de Judá, entre eles, muitos fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Os reis de Israel, é mais difícil encontrar um que tenha feito o que era reto aos olhos do Senhor, porque eram os que tinham usurpado o reino, o trono de Davi. E quando eu digo por quê, eu estou fazendo uma interpretação minha, não estou fazendo citação bíblica, não. Né? Agora, então, nós vimos que Roboão fez o que não era reto aos olhos do Senhor, né? Ou que era mal aos olhos do Senhor, também, dependendo da versão que vocês tenham aí, vai ser assim. Né? E o que eles fizeram que era mal? Eles Irmão Rui, repita aí o capítulo e o versículo para mim. 1 Reis 14, de 21 a 24. Né? Então, eles têm o que era mal aos olhos do Senhor, e aí tem uma descrição do que era mal. Eles adotaram ídolos, eles fizeram os altos não está explicado na Bíblia, mas parece que era uma espécie de altar, onde eles cultuavam imagens de outros deuses. Né? E até ele permitiu o que o texto bíblico chama de rapazes escandalosos. Então, havia rapazes escandalosos em Judá, no período de Roboão. E a Bíblia não diz bem o que eram esses rapazes escandalosos, e pode ser uma porção de coisas, inclusive o que em antropologia cultural se chama prostituto ritual. Né? E outros povos, outros que cultuavam outros deuses, faziam nos templos de outros deuses, em homenagem a outros deuses, havia prostituição. Na Grécia, por exemplo, havia isso. Né? Agora, esse relato é severo com Roboão. E ele fez uma associação com o rei do Egito, ou melhor, o rei do Egito, na época de Roboão, veio contra ele. E a descrição que nós temos aí no livro dos reis sugere que isso foi um castigo que ele recebeu. Foi a providência divina que fez o rei do Egito ir contra Judá. E chegou lá e tomou ouro, e tomou muitas coisas dele. E se tomou ouro e tomou muitas coisas, isso caiu sobre toda a tribo de Judá e de Benjamim que estava com ela. Porque esse ouro, esses valores que o rei do Egito levou, foram tirados do rei e o rei tirava do povo. Né? Então, o povo sofreu essas consequências. Nós vemos, ainda no livro de 1 Reis, ainda no capítulo 14, agora no versículo 15, no versículo 30, 1 Reis 14, 30, eu vou ler um pequeno trecho desse versículo.
E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Jeroboão era o rei de Efraim, do reino do norte, o reino de Israel, das outras 10 tribos. Roboão guerreou com Jeroboão durante todo o reinado dele. Porque Roboão é que dividiu o reino e Jeroboão é que dividiu o reino que devia ser de súdito, todas as tribos deveriam ser súditas de Roboão, que era herdeiro de Salomão. Né? E Roboão errou, porque rejeitou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens, e quando o povo pediu que ele moderasse a carga tributária, ele cobrou mais impostos. Né? E disse que seria mais duro, e se o pai dele tinha usado chicote, ele usaria escorpiões. Então, dividiu o reino e passou a vida toda guerreando com a parte do reino que rejeitou o reinado dele. Né? Então, vimos aí erros. A responsabilidade por esses erros trouxe consequências. Ou consequências naturais, ou consequências sobrenaturais, como prêmio ou castigo. O prêmio é que o reino a descendência de Davi, a estirpe de Davi, a dinastia de Davi, que é a sequência de descendentes de um rei, a gente chama de dinastia, não perdeu tudo. Não perdeu inteiramente o trono, ficou com um pedacinho do trono, com Judá e Benjamim, por amor a Davi. Mas o reino se dividiu, que não foi dividido durante o reinado de Salomão, apesar dos erros de Salomão. E não foi por amor a Davi. Então, nós vemos que tem uma consequência benéfica também. Uma espécie de direito premial na justiça retributiva. A retribuição não é só castigo. A retribuição pode ser prêmio. Né? Então, a retribuição prêmio foi poupar Salomão de ver a divisão do reino. A retribuição, castigo, foi o reino se dividir com Roboão. E foi a guerra, a interminável guerra com Jeroboão, com o reino do norte. E ainda o saque promovido pelo rei do Egito. Viu que eles tinham se dividido, viu que eles viviam em guerra entre si, foi lá e tomou toda a riqueza de Judá, né? Toda a riqueza do rei que tomava do povo. Então, começamos a ver aí, mas podemos ir lá para Gênesis 3:5, né? Porque em Gênesis 3:5, eu estava comentando no texto assim, resta saber se o estado permanente de guerra foi um castigo ou apenas o resultado natural da conduta dos reis que se afastaram da direção de Deus, seguindo o próprio entendimento, conforme a herança do pecado original, comer do fruto da ciência do bem e do mal, conforme Gênesis 3:5. Então, vimos que houve guerra e houve divisão do reino. Essa guerra foi um fato natural ou foi um fato sobrenatural? Né? Pela leitura bíblica, vemos que tem aí uma justiça retributiva. Temos aí uma consequência de uma justiça. Foi feita justiça retributiva na forma de castigo. Né? Então, nós vemos em seguida o aspecto das bênçãos, que nem sempre são apenas individuais. Então, Davi foi abençoado individualmente. Davi foi vitorioso em todas as guerras. Completou a conquista da terra prometida. Josué tinha tomado uma parte da terra prometida, mas não tinha tomado tudo. Quem tomou tudo pela espada, vencendo todas as guerras, foi Davi. E aí nós temos uma justiça retributiva, porque Davi era reto. Então, a promessa se cumpriu e se cumpriria de qualquer maneira. O cumprimento da promessa de Israel receber a terra prometida não foi justiça retributiva premiando Davi. O prêmio a Davi foi isso acontecer durante o reinado dele. Isso poderia ter esperado para vir mais adiante, com outro rei. Eu poderia já ter sido feito antes.
mas com Saul, ou mesmo no período dos juízes, com Josué. Mas se fez no período de Davi. E como Davi é muito elogiado, porque é um homem reto, que temeu ao Senhor, que não era perfeito, porque ninguém é, e é outro fato a gente ressaltar aqui, todos os personagens bíblicos, só o Cristo não teve defeito. Todos os outros têm defeito. E vamos abrir um parêntese aqui para um assunto paralelo. É que a Bíblia é a única saga. Saga é um conjunto de relatos, um conjunto de histórias de um povo falando da sua formação, falando dos seus heróis, que também mostra os defeitos dos seus heróis. O que dá muita credibilidade à Bíblia, porque quando ela conta o que na linguagem popular nós chamaríamos de podres, ela conta os podres dos seus heróis, ela está mostrando que é verdadeira, não esconde nada de ninguém. Né? Então, Davi teve lá os seus podres, para usar uma expressão popular aqui, teve as suas imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos. Mas Davi era reto, porque reto não é quem é perfeito. É aquela imagem que eu repito, eu acho que não teve nem um dia aqui que eu não repetisse aquela imagem da porca e da ovelha. Davi era ovelha, se sujava, mas não gostava da sujeira. E enquanto que outros reis, aqueles que fizeram que era mal aos olhos do Senhor, porque eram porcas, gostavam da sujeira. Então, Roboão fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque Roboão não era ovelha, ele gostava mesmo era da sujeira. Então, vimos que a justiça retributiva não passa da pessoa do condenado, vamos chamar assim, quando ela é prejudicial, quando ela é castigo. Então, ninguém foi castigado pelos erros de Salomão ou pelos erros de Davi. Agora, quando a justiça retributiva vem na forma de prêmio ou de bênção, para usar uma linguagem teológica, vamos chamar de bênção, então ela passa de uma pessoa para outra. Nós vemos que Salomão, o reino não se dividiu durante o reinado de Salomão por amor a Davi. E vimos que Roboão perdeu 10 tribos, mas não perdeu tudo. E continuou reinando em Jerusalém, não perdeu Jerusalém, por amor a Davi. Embora ele fosse porca, não fosse ovelha. E aí temos outra lição, que é a justiça retributiva, na forma de bênção, que lá o pessoal do direito chama de direito premial. Premial vem de prêmio. Né? Então, Roboão ganha um prêmio, apesar de ser porca, não ser ovelha. Né? Então, as bênçãos não são só para quem é reto, para quem se esforça por ser reto, ou dentro da analogia que eu faço com porca e ovelha, não vem só para a ovelha. Até as porcas também recebem bênçãos, né? Porque a misericórdia de Deus é grande mesmo. Né? Então, nós temos que as bênçãos nem sempre são individuais. Então, vemos lá em 1 Reis 15, vou ficar muito aí, 1 Reis 14, 15, 16, quem estiver acompanhando pela Bíblia pode ficar marcando aí essa parte, 1 Reis. Nós vemos em 1 Reis 15, 3, se referindo a qual rei? Né? Vemos aqui. Abião. Abião começou a reinar em Judá, e aí vamos ver o que aqui no versículo 3 se diz dele. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. E a Bíblia diz Davi seu pai, mas na verdade ele era filho de Roboão, que era filho de Salomão, portanto ele era bisneto de Davi. Né? Então, mas a Bíblia chama pai também a todos os ascendentes, não só o pai, como nós entendemos, pai ascendente em primeiro grau. Ascendente é quem vem antes. Né?
pai na Bíblia não é só quem veio antes, a geração anterior, em primeiro grau, ligada diretamente. Mas temos aí Davi, pai de Salomão, avô de Roboão, bisavô de Abião, sendo chamado de pai de Abião. Então, e andou em todos os pecados, já acabamos de ler, né? Então, como ele era descendente de Davi, ele recebe também o seu prêmio. Então, foi o prêmio. A descendência de Davi não perde o trono. E aí o filho dele reina depois dele. Aí nós vemos 1 Reis 15, de 3 a 4. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito perante o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aí vamos para o versículo 4. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Ou seja, a dinastia de Davi não perdeu o trono, nem perdeu Jerusalém. Por quê? Por amor a Davi. O que significa por amor a Davi? Uma bênção, uma retribuição benéfica. Embora também existam retribuições em forma de castigo, mas agora estamos falando de uma retribuição benéfica. Lá no direito, quando uma decisão ou uma norma nova chega e beneficia, se diz inélitos, porque eles gostam do latim, né? Inélitos, quer dizer, favorável como mel, doce como mel, né? E nós temos, então, um exemplo de responsabilidade compartilhada, beneficiada a responsabilidade de Davi, compartilhada com os descendentes na forma de bênção, apesar dos erros dos descendentes. A responsabilidade de Davi, que foi responsável em seguir retamente os caminhos do Senhor, então recebe uma bênção. Mas temos também uma responsabilidade compartilhada na forma negativa, na forma de castigo. Né? Então, as bênçãos nem sempre são individuais, como vimos. Mas, quando for prejudicial, elas são individuais. Então, a bênção por amor de Davi, justiça retributiva, já comentamos essa parte. Vamos, então, aqui. Há um exemplo lá do Novo Testamento. Vamos lá para o livro de Atos. Quem está acompanhando, veja lá o livro de Atos, no capítulo 10, Atos 10, o versículo 34. Né? E lá nós lemos: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se não faz acepção de pessoas, aí tem o que a gente poderia chamar de antinomia, que é uma contradição. Ora, se eu estou falando de uma retribuição que vai recair sobre o bisneto, como é o caso da relação entre Davi e Abião, e Roboão, que é neto, e Abião, que é bisneto. Então, o senhor está fazendo acepção de pessoas? Bom, como é essa história de acepção de pessoas? A antinomia, a contradição aí, mais uma vez, é aparente. Mais uma vez, porque já tínhamos abordado esse aspecto anteriormente no texto. Né? A equidade beneficiou aqueles que se arrependeram e não permaneceram nos erros. A equidade é uma justiça que não é retributiva. Ela é por misericórdia, eu estou usando a palavra misericórdia aqui, embora os dicionários digam que é uma justiça que leva em conta a necessidade do beneficiado, para que você possa cobrar o cumprimento de uma norma, você precisa dar condição à pessoa
E se ela não tem aquela condição, você não cobra o cumprimento da norma. Né? E a equidade aí seria a condição humana imperfeita. E o senhor diz, não, eu não vou cobrar de você, porque você é imperfeito mesmo. E se você não gosta das suas imperfeições, então eu vou ser tolerante com você. Isso é equidade. Agora, a gente vê também que não faz acepção de pessoa para prejudicar. Quando a gente diz, Abião foi beneficiado porque era bisneto de Davi, e Deus não faz acepção. Ele não faz acepção para prejudicar. Não faz acepção, mas para ser tolerante, aí ele pode fazer diferença. E faz. E vimos isso no exemplo que acabamos de ler sobre Abião. Né? Agora, também temos a corresponsabilidade definida ou pelo exemplo ou pela influência exercida ativamente para o mal. Aí nós vemos lá no 1 Reis 15, 18. No primeiro livro de Reis, no capítulo 15, no versículo 18, para quem esteja acompanhando, nós lemos que Manaém é mais um dos reis, agora não estamos mais falando dos reis de Judá, agora é rei de Israel. Israel era o reino do norte, mantém o nome de Israel, que tinha 10 das 12 tribos. Então é chamado o reino de Israel, o reino de Efraim, o reino do norte. Então, lá no reino do norte, um dos reis foi Manaém. E vemos aqui, Manaém reinou 10 anos sobre Israel em Samaria. Samaria, nesse período aí do Manaém, durante esses 10 anos do Manaém, foi capital do reino do norte. Né? Então, e o que fez o Manaém? Lá no versículo 18, nós lemos, 18 do capítulo 15 do primeiro livro de Reis. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Aí eu botei em negrito essa expressão. Fez pecar Israel. Ou seja, o rei está sendo responsabilizado pelos pecados de Israel. Né? Pecado, eu gosto de lembrar que um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Então, Israel errou o alvo, errou os caminhos, porque o rei fez pecar Israel. Ou seja, os poderosos, ou as celebridades, eles primeiro reis, Alexandre, eu marquei errado aqui, é segundo reis ou é primeiro reis? Eu estou procurando, não estou encontrando, não, irmão Rui. Então é segundo reis. O Alexandre fez o favor de postar aqui que é segundo reis. Eu é que grafei errado. Né? Então, segundo reis, onde tem primeiro, leia-se segundo. Né? E 15, 19 a 20. Que diz o que eu acabei de ler. Né? Fez, primeiro, segundo reis 15, 18. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Bom, e não é só Manaém. Manaém errou. E como é que os reis influenciaram? Né? Os reis casavam com princesas de outros reinos ali vizinhos e já estavam aí se desviando dos caminhos do Senhor, que Israel não era para se misturar com os povos que seguiam outros deuses. E eles casavam com essas princesas, fazendo casamentos políticos, e traziam as princesas para dentro do reino, seja o reino de Judá, seja o reino de Israel. Salomão foi quem começou essa tendência de casar com princesas de outros reinos, e elas sempre trouxeram os seus deuses e os seus sacerdotes e os seus profetas e os seus adivinhos. Né? E esses sacerdotes e profetas e adivinhos de outros deuses,
eles influenciavam Israel. E criavam seguidores em Israel. E aí o rei era responsável também. Quem seguia era responsável, porque se deixou influenciar. Mas o rei que trouxe isso para dentro de Israel era responsável também. Né? Então, quem fez o que era mal aos olhos do Senhor foi o rei. Né? E na literatura, que trata de coisas criadas por um autor de livros, a literatura que trata de vampiros diz que o vampiro só entra na sua casa se você convidar. E parece que o ficcionista que cria essas histórias, em alguns momentos, sabendo ou não, ele repete um pouco da sabedoria bíblica. Porque, veja bem, como é que os outros deuses entraram em Israel? Porque os reis convidaram. Casaram com uma princesa, e que veio e trouxe os seus profetas, os seus adivinhos e os seus sacerdotes, e ele mandou entrar. E permitiu que se levantassem altares, que a Bíblia chama de altos, para esses deuses. E parece-me que eles praticavam um certo animismo. Animismo é um culto a alguma coisa da natureza. Pode-se cultuar a lua, o sol, as estrelas, uma árvore, um animal. Na Índia cultuam vacas, cultuam animais. E aí parece-me que cultuavam algumas árvores, que a gente vê que alguns bosques, a Bíblia fala nos bosques, que eram o lugar em que se prestava culto a outros deuses. E quando chega um rei que faz o que é certo, o que é reto aos olhos do Senhor, ele manda cortar esses bosques. Se ele manda cortar as árvores desses bosques, certamente havia um culto a essas árvores. Então, os reis são corresponsáveis pelos desvios de Israel. E Israel não deixa de ser responsável porque seguiu os reis. Bom, então, temos a responsabilidade dos líderes. O maior dos líderes eram os reis. Mas não só os reis são líderes. E quem é que era líder no período monárquico de Israel? Depois dos reis, eram os sacerdotes e os profetas. Né? E os profetas também eram chamados de videntes, porque viam futuro, porque viam coisas, né? E tinham visões, então eram videntes. E esses profetas exerciam uma influência muito poderosa. E, de certo modo, eles exerciam uma espécie de papel moderador, de poder moderador. Aqui no Brasil, no tempo da monarquia, o imperador era poder moderador. Ele tinha um gabinete de ministros, tinha o que chamavam presidente do gabinete de ministros, que era um primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro, tinha o parlamento. E o parlamento fazia leis, e o gabinete de ministros governava, e tinha um poder judiciário, e tinha um quarto poder, que era o poder do imperador, que não fazia leis, nem governava, mas era o poder moderador. Como era o poder moderador? Ele exercia uma espécie de fiscalização, de contrapeso, de freio e contrapeso dos outros poderes. E os profetas faziam isso. Né? Os participantes aqui conhecem a Bíblia e sabem que quando Davi praticou um erro grave, o profeta foi lá e deu um puxão de orelha nele. Então, estava exercendo uma função de poder moderador. E os sacerdotes também tinham essa função. E eram pessoas que compartilhavam responsabilidades com Israel, pela ação ou pela omissão. E se eles silenciavam, quando Israel começava a seguir esses outros deuses que as princesas estrangeiras traziam, então eles eram corresponsáveis, porque eles não estavam admoestando. Admoestar é advertir. Não vá por aí que você vai cair no buraco. Né? A pessoa está caminhando no escuro e toma
toma um lugar num caminho, numa encruzilhada, e você diz, não vá por aí que tem buraco, você vai cair no buraco, você está admoestando. Né? E podem exortar. E a exortação já tem um sentido de uma certa repreensão. Né? Olha, você está fazendo uma coisa errada. Mude o caminho. Aí você já começa a exortar. E os profetas e os sacerdotes deveriam fazer isso. E quando não faziam, eram corresponsabilizados. Aí, na página 3 do texto, vocês leem, no final da página, a responsabilidade dos líderes. Então, lendo esse pequeno excerto, esse pequeno apartado do texto. A liderança do povo hebreu na antiguidade era exercida pelos sacerdotes que eram, ou deveriam ser, intermediários entre Deus e os homens. Assim era antes da vinda de Cristo, que passou a ser o sacerdote universal, que está naqueles que o seguem. Cristo é o intermediário, o sacerdote é uma pessoa que faz a intermediação entre Deus e os homens. E quando Cristo veio, não tem mais sacerdote, sacerdote é o Cristo, que está em todos aqueles que seguem a Cristo. Se você segue a Cristo, Cristo está em você, você tem acesso direto a Deus, invocando o Salvador que Deus te deu, e você aceitou. Então, os sacerdotes todos perderam o emprego. Né? Por isso mesmo queriam crucificar a Cristo, porque Cristo tomou o lugar dos sacerdotes. Né? E o véu do templo se rasgou, o templo que separava a sala dos sacerdotes, se rasgou quando Cristo morreu para dizer, olha, agora vocês perderam o emprego, não são mais intermediários, o único intermediário é Cristo. Né? Então, os sacerdotes que deviam cumprir o papel de intermediário, de dizer, olha, vocês faziam a exortação, faziam a admoestação e depois a exortação. Estes, quando se omitiam, tinham uma responsabilidade, compartilhavam a responsabilidade. Israel está adorando outros deuses. Muito bem, Israel é responsável por isso, o povo, estou dizendo Israel é o povo. Mas os sacerdotes que ficaram calados, os profetas que ficaram calados, também são responsáveis. Então, existe a responsabilidade compartilhada. Né? E nós vimos algumas passagens bíblicas muito claras com relação a isso. Lá no livro de Malaquias, eu comecei dizendo que estava pensando o tema da responsabilidade compartilhada, sobretudo dos livros de Reis. Mas adverti que não ia ficar só no livro de Reis. Já fomos ao Gênesis, já fomos ao Novo Testamento, e agora vamos ao livro de Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento. E lá no livro de Malaquias, no capítulo 2 de Malaquias, só os 2 primeiros versículos de Malaquias. Escolhi Malaquias aí porque estou falando da corresponsabilidade dos sacerdotes, né, que deviam, como intermediários, deviam advertir, deviam exortar, deviam repreender, deviam orientar, admoestando, e repreender, exortando. Lá, os 2 primeiros versículos do capítulo 2 de Malaquias dizem esses 2 versículos. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós e os amaldiçoarei e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no vosso coração. Aí vemos que a responsabilidade dos erros de Israel foram compartilhadas pelos sacerdotes. E vemos uma manifestação explícita da justiça retributiva, uma retribuição. E essa justiça retributiva veio
na forma negativa, na forma de castigo, porque ela pode ser na forma de bênção também, como vimos com Davi. Né? Então, o que é que vimos? Vimos que responsabilidade é compartilhada, seja pela ação, seja pela omissão, e compartilhada por quem? Compartilhada por reis, compartilhada por líderes. Vimos quem eram esses líderes. Esses líderes eram também os profetas e sacerdotes. Mas vamos ver mais adiante a responsabilidade compartilhada pelos pais, e vamos ver também a responsabilidade compartilhada pelos cônjuges. Marido e mulher também são responsáveis um pelo outro. E não queremos, temos que ter cuidado, porque estamos tratando de muitos séculos antes de Cristo. E tem uma preocupação entre os historiadores que eles chamam de anacronismo, que é você olhar para o passado com os olhos do presente. E é claro que vamos tratar, no nosso próprio segmento, nós vamos tratar da responsabilidade dos pais. Mas os pais de hoje não têm a mesma autoridade dos pais dos dias de Israel. E quem não tem poder também não tem tanta responsabilidade. Né? Se os filhos seguiam a orientação ou o exemplo dos pais, os pais eram muito mais responsáveis. Se os filhos de hoje não seguem a exortação, nem a admoestação, nem a exortação, ou seja, nem a advertência, nem cedem à repreensão. Quem exorta e repreende, se não for ouvido, não é responsável. Não é responsabilizado. Não estou dizendo que não é responsável porque descuidou, porque faltou com a responsabilidade. Não. Se você exortou, se você admoestou, você não faltou com a responsabilidade, não deixa de ser responsável nesse sentido. Mas você não é responsável no sentido que não é responsabilizado. É mais ou menos como no direito se fala no inimputável. Aí você passa a ser inimputável não porque não seja capaz de responder, não porque não tenha discernimento, como se diz dos menores, como se supõe dos menores, sobretudo dos menores de 14 anos, que são considerados absolutamente incapazes. Mas você será isenta de responsabilidade, ou isento de responsabilidade, uma pessoa isenta, se você cumprir o seu papel. Quem não lhe ouviu, fica responsável sozinho. Então, trataremos dessa parte no próximo domingo, começando do final da página 4, a responsabilidade dos pais. E faremos umas colocações com relação a essa mudança também no que tange a responsabilidade dos cônjuges. Porque uma coisa eram os cônjuges, marido e mulher, ou marido e mulheres, porque havia poligamia em Israel. Né? E é diferente de hoje. Hoje, a chamada sociedade líquida, né? Tem um sociólogo polonês que chamava a contemporaneidade, que alguns chamam de pós-modernidade, ele chamava de sociedade líquida. Por que líquida? Porque o líquido não tem forma. O líquido muda de forma conforme o recipiente. O líquido escoa, o líquido escapa por entre os dedos. Né? E hoje tudo é assim, tudo escapa por entre os dedos. As relações entre os pais e filhos, as relações entre os cônjuges, e escapam por entre os dedos essas relações. Então, vamos relativizar a corresponsabilidade dos pais e dos cônjuges, porque também não vamos isentar. Não vamos dizer, não tenho nada com isso, porque hoje ninguém ouve ninguém, então eu não tenho nada a ver com isso, e lavo as mãos. Também não é assim. Porque quando
os membros da família não ouvem uns aos outros, não ouvem os pais, não ouvem os cônjuges, não ouvem uns aos outros, também é preciso ver se não houve uma tentativa de se fazer ouvir. Uma coisa é dizer, o fulano não me ouviu, mas eu admoestei. O fulano não me ouviu, mas eu exortei. Ele não me ouviu porque não quis. Mas não foi por falta do esforço que eu fiz para cumprir o meu dever. E outra coisa é não tentar cumprir o dever e depois dizer, não tenho nada com isso porque hoje ninguém ouve ninguém. Né? Então, já estamos às 10h10, estamos passando 4 minutos dos 50 minutos e para não retê-los por mais tempo, até porque depois da gravação eu vou querer ouvi-los depois da gravação para as pessoas ficarem mais à vontade para falar, e eu preciso ter um retorno. Então, vamos encerrar a gravação para que eu faculte a palavra. Muito obrigado e fica o convite para permanecerem depois da gravação e para voltarem no próximo domingo. Até breve.